esta sessão, porque, para tomar a palavra usada pelo vice-reitor da Universidade de Lisboa, que aqui está, encontramos entre nós, digamos que, o Benjamin da linhagem Dias e Dias, que é o professor Rodrigo Furtado. E é por ele que esta sessão vai começar. Eu dou-lhe a palavra de imediato e irei falar sucessivamente nos instantes, tentando sucessivamente nos instantes. Muito obrigado. Bem, para mim, obviamente, uma grande honra estar aqui. Eu aqui em Lisboa, depois também irei falar um pouco sobre isso. Fui o último dos professores que acabou por fazer a tese de doutoramento com o professor Dias e Dias. Enfim, o meu texto é um pouco a falar sobre isso e também um pouco sobre a presença do professor Dias aqui na Faculdade de Letras. Creio que talvez se sobreponha um pouco àquilo que o professor Aires vai dizer, mas de certeza que aquilo que o professor Aires dirá será muito melhor do que eu aqui conseguirei fazer. Lembro-me bem da primeira vez em que fui a Santiago de Compostela. Foi, creio, no outono de 1997. Eu estava então no segundo ano da parte curricular do meu mestrado em Línguas e Literaturas Clássicas e já a começar a tese de mestrado numa altura em que estes duravam ainda pelo menos 6 semestres e não raras vezes se arrastavam para os 8, como o meu próprio. Com o professor Paulo Alberto, que na altura era ainda um jovem professor auxiliar, e com as minhas colegas, de que muitos se recordarão ainda, a Marina Azevedo e a Helena Marques, fomos a Santiago para recolher bibliografia, como dizíamos, na biblioteca da Faculdade de Filologia. Naquela altura ainda não havia internet, pelo menos nós não usávamos a internet, pelo que não tínhamos visto qualquer catálogo em lado nenhum e por isso nem sabíamos muito bem o que íamos encontrar, se é que íamos encontrar alguma coisa lá. Mas era indispensável procurar bibliografia para as teses que estávamos então a começar, fora da mais magra biblioteca aqui da FUL. O facto é que a viagem foi um êxito e viemos carregados com centenas, literalmente centenas de fotocópias. Claro, esta ida a Santiago ficou muito longe das épicas viagens de que já ouvi falar dezenas de vezes, quando de um lado e do outro da fronteira não havia ainda autoestradas. Mas mesmo em 1997 a viagem demorava mais tempo do que agora. Pelo menos nessa minha primeira ida a Santiago, a A3 acabava em Ponte de Lima e ainda tínhamos de fazer o resto do caminho pela Estrada Nacional até Valença. À ida, parámos no Padeiro, em Ponte de Lima, os rojões e o arroz sarrabulho tornaram-se obrigatórios, e para cá julgo que na Bairrada, e há tradições que nunca morrem. No caminho de ida, o Paulo deve ter-nos dito, têm de ir conhecer o Dom Manuel. Todos sabíamos bem já quem era Dom Manuel Dias e Dias. Creio ter contactado pela primeira vez com este nome ainda na bibliografia da minha cadeira de licenciatura de História da Cultura Medieval. Talvez também nas aulas de latim do professor Arnaldo do Espírito Santo. E depois, com muito mais pormenor, claro, nas aulas de mestrado do professor Aires Nascimento. Fomos visitar o Dom Manuel, como toda a gente lhe chamava, ainda na antiga Faculdade de Filologia, ali na Praça de Mazarelos. Não estava. Encontramos a doutora Manuela Domingas, sua colaboradora, e a quem, de início ainda por carta e mesmo depois quando começou a haver mails, eu passei a escrever sempre que queria contactar com o Dom Manuel. Naquela altura, a sua ausência foi uma desilusão. Não me recordo já bem porquê, mas o Dom Manuel não esteve em Santiago nessa minha primeira incursão por uma cidade e por uma universidade, onde a partir de então voltei muitas vezes. O meu contacto com o Dom Manuel tornou-se mais próximo apenas quando comecei a pensar no meu doutoramento. Eu estive em León para o doutoramento honoris causa que esta universidade concedeu ao professor Dias em abril de 2001. Foi aí que, creio que na véspera da cerimónia, o professor Aires me pegou pelo braço e fomos conversar um pouco com o Dom Manuel sobre o meu doutoramento, que eu já pensava ser sobre historiografia visigótica, mas não tinha nada de muito mais específico. Julgo que terei sido o seu último doutorando, pelo menos em Portugal, o último de muitos, a quase totalidade deles na Universidade de Lisboa. É anterior ao início dos anos 70 do século passado o contacto entre o Dom Manuel e a Academia Portuguesa. Recordo-me de que o professor Dias e Dias me falou sobre os seus contactos com o padre Mário Martins, de Braga, ou com o professor Avelino Jesus da Costa, de Coimbra,
contactos que foi fazendo, julgo, talvez nos anos 50 e 60. Nessa época, no entanto, o mundo mais específico da filologia latina medieval em Portugal praticamente não existia. Tinha havido, nos tempos da Primeira República, nas faculdades de Letras, uma efêmera cadeira de latim medieval e bárbaro. O estado da questão, há cerca de 50 anos, encontra-se no verbete sobre o latim na Península do Dicionário de História de Portugal, dirigido por Joel Serrão. O autor desta entrada não foi qualquer classicista, mas muito significativamente o romanista e arabista José Pedro Machado. Em 1964, há 50 anos, Hans-Georg Kohl ainda escrevia que em Portugal, no campo da filologia latina medieval, tudo terá de começar do nada. Foi, portanto, há 50 anos. Será justo dizer que Coimbra começou primeiro a tentar mudar este panorama. O professor Geraldo Freire defendeu em novembro de 1971 a tese de doutoramento sobre as Pascasas de Dume. Para tal, como ele diz na introdução, tinha contactado com o professor Dias quando ele ainda era professor em Salamanca, mas aprofundara estudos nesta área, sobretudo na Holanda. Em Lisboa tinha-se feito ainda menos. A título de curiosidade, no entanto, a nota tese da licenciatura da futura professora Maria Helena Prieto, que é de 1951, e tinha um título, o título era Raízes Medievais, Flores Tardias, mas esta tese também foi uma tese sem futuro, no campo medieval. A iniciativa para mudar o panorama veio, creio, já no início dos anos 70, da parte do Instituto de Alta Cultura, que era então presidido pela professora Maria de Lourdes Belchior, professora da nossa faculdade. Recordo-me de o professor Dias e Dias me ter contado, ou pelo menos ter falado, de que teria sido planeada a organização de uma jornada, ou algo assim, sobre a investigação em filologia latina medieval nas 3 únicas faculdades de letras do país, naquela altura, com a sua presença, com a presença do professor Dias e Dias, já então a mais eminente autoridade sobre o assunto na vizinha Espanha. Destas jornadas, para o Porto, não encontrei qualquer notícia que se tenha realizado, não sei se realizou ou se não. Não creio que a filologia medieval, no entanto, pudesse interessar muito os 2 únicos classicistas desta faculdade naquele tempo, que eram então a jovem helenista Ana Paula Sotomayor e o Dr. Jorge Osório, que acabaria por se interessar sobretudo pelas questões do humanismo. Em Coimbra, além do professor Geraldo Freire, só nos anos 80, a professora Maria José de Azevedo Santos haveria de fazer doutoramento com o professor Dias, mas em paleografia, sobre a escrita visigótica na documentação portuguesa. Contudo, até os anos 90, em Coimbra, mais ninguém de clássicas teve possibilidade de se dedicar aos temas de filologia latina medieval. O único sítio onde este encontro, organizado pelo Instituto da Cultura, deu algum fruto foi aqui, em Lisboa. Numa carta que encontrei, de 14 de maio de 1973, o professor Dias e Dias escrevia à Presidente do Instituto de Alta Cultura e refere, e cito, o meu vivo reconhecimento pelas inúmeras atenções de que fui objeto por parte do Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras. E acrescenta, ainda, algumas coisas que creio que se poderiam tentar para abrir novos caminhos interessantes de investigação no terreno da latinidade. E penso na latinidade tardia e medieval, tema que ocupou quase todas as minhas conversas e entrevistas em Lisboa. Fim de citação. Num relatório enviado no dia seguinte ao vice-presidente do Instituto de Alta Cultura, Francisco Vasconcelos e Sousa, o professor Dias é mais concreto. Propõe, e cito, a formação e constituição de um grupo de investigação em latim medieval. Falei, portanto, é o professor Dias que está a escrever, falei com alguns assistentes de Coimbra e de Lisboa, que estão interessados em pertencer a este grupo de investigação. Especialmente mostrou-se interessado no projeto e muito especialmente em trabalhar durante alguns períodos aqui era em Santiago, comigo, o Padre Aires Nascimento. Em 27 de junho de 1973, e na ausência do professor catedrático na secção de Estudos Clássicos, foi o professor Rosado Fernandes, que era então professor extraordinário, o professor Rosado Fernandes enviou para o IAC, para o Instituto de Alta Cultura, o seu parecer sobre estas propostas do professor Dias. Diz que concorda com a criação do grupo de investigação, concorda com o funcionamento de um curso pós-licenciatura de iniciação à filologia latina medieval em Lisboa, sugere o famoso paleógrafo, na altura, ou pelo menos o conhecido paleógrafo, o Dr. Rui de Azevedo, para lecionar um curso de paleografia latina medieval. Refere que quase todos os docentes da secção de estudos clássicos estariam interessados em frequentar esse curso, mas especialmente os doutores Aires Nascimento, Rodrigues de Almeida e Gabriela Palma estariam também interessados em pertencer ao grupo de investigação. Sugere a consulta na faculdade também das secções de Filosofia, História e cita até mesmo de Filologia Românica. E, por fim, sugere uma articulação com Coimbra e com o Porto.
Bem, não encontrei muito mais indicações acerca deste plano. A inércia e também o 25 de Abril, que ocorreu no ano a seguir, devem ter acabado com ele. Anoto, no entanto, que alguma coisa deve ter ficado, julgo eu, dessas primeiras reflexões de Dom Manuel em Lisboa. Logo, nos planos de estudo que foram aprovados após a Revolução, previa-se, logo em 1974, a abertura de uma cadeira semestral de latim tardio e outra de latim medieval. E depois, nas sucessivas reestruturações de 75 e 76, a criação de 2 cadeiras semestrais que funcionariam como opções condicionadas, as cadeiras de literatura latina medieval e literatura latina cristã. No entanto, apesar de previstas antes disso, creio que só entre 1977 e 1981, com o regresso ao serviço do professor Aires, que tinha estado fora a fazer o doutoramento, selecionou de facto uma cadeira de latim medieval na licenciatura de clássicas. Entre 1981 e 2006, pelo menos, o latim medieval passou a ser uma matéria quase exclusiva do mestrado em Línguas e Literaturas Clássicas, que começou a funcionar precisamente nessa altura, em 81. E digo quase exclusiva porque eu próprio, mais tarde, quando fui aluno do professor Ronaldo Espírito Santo na cadeira anual de Latim 3, traduzi sobretudo autores tardios, Jerónimo, Agostinho, Boécio, Martinho Praga. Regressando aos anos 70, creio que ainda em 1973 o professor Aires Nascimento, que tinha feito tese de licenciatura sobre a área ET sofística, foi falar com o professor Dias, entretanto já na Universidade de Santiago. Aqui começou uma relação científica e pessoal que se estendeu à família Dias e aos seus mais importantes discípulos em Santiago e um pouco por toda a Espanha. A relação com o professor Dias e Dias consolidar-se-á, sobretudo aqui em Lisboa, com a formação do que ele chamava o seu grupo ou sua equipa de Lisboa. Em 1981, Dom Manuel receberá o doutoramento honoris causa pela nossa universidade. Foi o primeiro de vários. E a partir, creio, de 83 a 84, torna-se de facto professor na Faculdade de Letras de Lisboa, lecionando no recém-criado mestrado de Línguas e Literaturas Clássicas, um seminário de crítica textual, frequentado por praticamente todos os docentes de estudos clássicos da altura e também por docentes de outros departamentos da faculdade. Esta foi uma colaboração que durou até ao fim da década de 80, na parte da lecionação. Do ponto de vista da investigação, saliento sobretudo o extraordinário Jalâmpa, coordenado pelos professores Dias e Aires Nascimento e com uma equipa mista de investigadores de Lisboa e de Santiago. Trata-se de um recenseamento dos textos latinos de autores hispânicos, com manuscritos, entonados, edições, redigidos entre 1300, ou publicados entre 1350 e 1560. Em 1994, por ocasião dos 70 anos de Dom Manuel, é dedicado o número 22 da revista Lufrosa. E foi assim que Lisboa acabou por integrar e estender os seus contactos a uma rede hispânica de latim tardio e medieval. O mérito deveu-se sem dúvida ao professor Dias e Dias, mas também aos seus filhos portugueses. O professor Aires Nascimento, claro, o professor Ronaldo Espírito Santo, o professor Paulo Alberto, entre outros. É assim que Carmen Codonher, discípula de Dom Manuel dos tempos de Valência e Salamanca, chega também a doutora honoris causa em Lisboa, como já foi referido. Dias de Bustamante é hoje conselheiro científico do Centro de Estudos Clássicos na área medieval. E entre muitos outros nomes, muitos deles estão também aqui, deixem-me apenas recordar José Maria Fernandes Caton, do Arquidiocesano de León, um dos grandes amigos de Dom Manuel e também grande amigo do Centro de Estudos Clássicos, de quem guardo o próprio tão boas recordações. O Centro de Estudos Clássicos de Lisboa teria sido muito diferente sem o Dom Manuel. Vários dos docentes de estudos clássicos foram orientados por ele no doutoramento. Aires Augusto Nascimento, sempre em primeiro lugar, em 1978. Maria Isabel Rebelo Gonçalves, em 1984. Arnaldo Espírito Santo, em 1993. Paulo Farmaus Alberto, em 1996. Abel Pena, em 2000. E eu próprio, para terminar, em 2006. Durante os cerca de 5 anos que demorei a fazer a tese de doutoramento, convivi com alguma regularidade com o Dom Manuel, sobretudo no gabinete que, entretanto, ele ocupara ali ao pé da Praça do Obradoiro, no Colégio de São Jerónimo. Guardo excelentes recordações daqueles momentos. Foram várias as horas que passei a ouvi-lo discorrer sobre o mundo visigótico, Isidoro, os reis visigodos, as fontes de Isidoro. Foram muitas as vezes em que me apontou barbaridades que eu tinha escrito ou que me aconselhou a enverdar por outros caminhos. Era um homem formal. Sempre me tratou, por exemplo, por você, e a mim, que era na altura um imberbe rapaz que não tinha ainda 30 anos. Nunca foi rude ou demasiado duro. Sabia como ninguém sobre o mundo visigótico e sobre os textos que eu estava a estudar. E, sobretudo, apontou-me problemas e mais problemas, e obrigava-me a pensar. Tenho também outro tipo de recordações.
Lembro-me, por exemplo, de um almoço épico num dos restaurantes da Rua Nova, que começou com um balde de whisky às 2 da tarde, quando eu já estava em jejum há várias horas. E o dia acabou comigo e com o colega que sempre me acompanhou nestas andanças, deitados alegremente na escadaria da Faculdade de Geografia e História, à espera que o mundo acabasse de girar à nossa volta. Lembro-me também do dia em que Dom Manuel me disse, em janeiro de 2006, que já está, e imprima e entregue. Devem ser as palavras mais aguardadas por qualquer orientando de doutoramento. Defendi o doutoramento aqui em Lisboa em junho de 2006 e foi a sua última arguição, pelo menos em Lisboa. Eu já sabia na altura que Dom Manuel estava doente. A última vez que o vi foi em Santiago, alguns meses depois. Fui com o professor Paulo Alberto visitá-lo à sua casa da Rua Nova. Deixem-me voltar atrás aos planos que o professor Dias e Dias apresentou ao Instituto de Alta Cultura em maio de 1973 para a constituição de um grupo de investigação em latim medieval. Os planos eram muito concretos e felizmente pude consultá-los e refiro-os aqui com algum pormenor. Dom Manuel começa por propor que se criasse um curso de pós-licenciatura, como se referiu, de iniciação neste campo de investigação, isto é, no campo da filologia latina medieval. Este curso deveria ter 4 matérias: paleografia latina, romana, minúscula visigótica, carolina, francesa e gótica. Introdução ao latim tardio, leitura de textos e análise linguística. Introdução ao latim medieval, com análise linguística, crítica gráfica, lexicografia. E crítica textual e codicologia. Para Dom Manuel, o grupo de investigação não deveria ter menos de 6 membros, para que a labor se haga realmente em grupo. Para um período de 5 anos, propunha 3 tarefas de investigação: o estudo lexicográfico da documentação latina da região do Douro, ou então mais para sul, até Coimbra. O estudo morfológico e estatístico da documentação latina portuguesa, sobretudo daquela que estivesse inédita. A edição crítica de textos, como as crónicas latinas tardias relativas a Portugal, o Speculum Hebreorum de João de Alcobaça e as vidas de santos portugueses, e propunha São Vicente de Lisboa, João Cirita, etc. Não referia isso. Propunha também a constituição, no final destes 5 anos, de um centro de investigação de estudos médio-latinos portugueses. O grupo deveria funcionar em Lisboa, ou então, se não houvesse condições, em torno do Instituto de Estudos Portugueses de Santiago. É incrível verificar que já preocupavam Dom Manuel, e em 1973, alguns dos tópicos que no Centro de Estudos Clássicos, hoje, 40 anos depois, constitui o núcleo dos estudos médio-latinos no século. Concretamente, questões relacionadas com as crónicas latinas, com a documentação ou com a geografia. 40 anos depois, creio que Dom Manuel ficaria contente por olhar agora para o Centro de Estudos Clássicos e para o seu grupo de estudos médio-latinos, que, como ele dizia muitas vezes, era a sua equipa de Lisboa.